E aí, pessoal, bem-vindos ao dia 9 do nosso plano de leitura. E hoje, olha, o desafio é daqueles. A gente vai tentar conectar textos que, assim, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. As leituras de hoje são Gênesis 16, Salmos 9 e Lucas 9. E pensa só na viagem que a gente vai fazer. A gente começa com uma crise familiar, lá no deserto, em Gênesis. Depois pula para um canto de vitória, de justiça, no Salmo 9. E para fechar, a gente cai de paraquedas num dia super intenso na vida de Jesus, lá em Lucas 9. Um dia que tem de tudo. Glória, confronto, vai ser interessante. Então, o que une a glória lá no alto de um monte, o encontro tenso no deserto e um salmo de vitória? Parece uma mistura meio malíca, né? Tipo, glória divina, desespero humano e um canto de guerra. Mas acredite, tem um fio que amarra tudo isso, e é um fio poderoso que fala muito sobre quem Deus é e sobre quem a gente é. Bora desvendar esse mistério. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que chama a atenção, que salta aos olhos mesmo, é o contraste gigantesco na forma como Deus aparece nessas histórias. De um lado, a gente tem o espetacular, o grandioso. Do outro, o silencioso, o íntimo. É o público contra o superpessoal. Olha só essa comparação. Em Lucas 9, a cena é de cinema, sério. A transfiguração de Jesus é um espetáculo de glória. Imagina, Jesus brilhando, Moisés e Elias aparecem do nada e ainda tem a voz do próprio Deus vindo de uma nuvem. É uma revelação de poder ali para o grupo mais próximo dos discípulos. Agora, corta para Gênesis 16. O cenário muda completamente. É silêncio, é solidão. É a Agar, uma serva grávida, fugindo completamente sem esperança no meio do deserto. E é justamente ali, no fundo do poço, que um anjo a encontra. Sem show, sem plateia, só um cuidado íntimo, pessoal, direto. Lá no monte, a voz de Deus é uma declaração de autoridade. É um comando divino que vem do céu e não deixa nenhuma dúvida sobre quem Jesus é. Este é o meu filho, ouçam o que ele diz. Ponto final. E agora, olha o contraste absurdo. No deserto, a revelação é outra coisa. Não é uma ordem que vem de cima para baixo. É uma descoberta que nasce dentro da Agar. Ela olha para o céu e pensa, ela realiza. Tu és o Deus que me vê. Pensa nisso. No momento em que ela se sentia a pessoa mais invisível do mundo, ela descobre que é vista por Deus. E aqui está nossa primeira grande conexão de hoje. O Deus da glória espetacular do monte é exatamente o mesmo Deus do encontro silencioso com quem está sofrendo no deserto. Então tá, se Deus se revela de formas tão incríveis, como é que a gente, como seres humanos, reage a isso? Bem, os textos de hoje são sincerões, brutalmente honestos. A nossa resposta, na maioria das vezes, é essa dança meio desajeitada entre a fé e a falha. A cena logo depois da transfiguração é chocante. Enquanto Jesus está lá no alto do monte vivendo aquele momento de glória pura, lá embaixo, no mundo real, o que está acontecendo? Os discípulos estão falhando feio. Tem um pai desesperado, um filho sofrendo muito, e os discípulos simplesmente não conseguem fazer nada. É a cena perfeita para mostrar o abismo que existe entre o poder de Deus e a nossa limitação. E essa nossa fraqueza aparece de tudo que há jeito nas leituras. Olha só. Em Gênesis, é a impaciência de Sarai e Abrão que acaba criando um problema familiar que, nossa, dura gerações. Já em Lucas, os discípulos estão lá discutindo quem é o maior, querendo que caia fogo do céu para destruir uma galera, e Jesus tem que chamar a atenção deles pela falta de fé. Isso deixa uma coisa bem clara, né? Ver um milagre de perto não te deixa imune às suas próprias falhas. Ok, se a gente é tão cheio de falhas assim, qual é a saída? É só tentar mais? Se esforçar mais para ser melhor? Então, as leituras de hoje apontam para uma direção completamente diferente. Não é sobre se esforçar mais, mas sim sobre um chamado radical. Um chamado para se entregar, para confiar totalmente. E isso sim muda tudo. E de onde a gente tira coragem para essa entrega? A base está lá no Salmo 9. O salmista fala que Deus é um alto refúgio, um lugar seguro em tempos de angústia. É essa segurança, essa certeza de que Deus é fiel, que faz com que o chamado de Jesus, mesmo sendo super difícil, se torne algo possível. A confiança não está na nossa capacidade, mas na dele. E que chamado é esse? Olha, Jesus não alivia em nada. Para o primeiro cara que quer seguir ele, o aviso é direto. Raposas têm tocas, aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir esse caminho é abrir mão da nossa busca por segurança, por conforto, é uma vida de dependência total. Para o segundo,
A resposta é ainda mais chocante. O cara pede para enterrar o pai e Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. É pesado, né? Mostra que a urgência do reino de Deus passa por cima de tudo, até das obrigações familiares mais importantes. É um convite para virar a lista de prioridades de cabeça para baixo. E para fechar, vem a imagem do arado. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é a imagem final do compromisso. Quem decide seguir tem que olhar para frente. O foco é total. Exige uma decisão firme, sem ficar olhando para trás com saudade ou com dúvida. É um caminho de entrega completa, de verdade. Então tá, a gente juntou todas essas peças do quebra-cabeça de hoje. E o que a gente tem no final? Uma imagem muito clara e bem poderosa sobre quem é Deus e o que significa caminhar com Ele. O ponto principal é este: o mesmo Deus daquela glória toda no monte é o Deus que enxerga a dor silenciosa lá no deserto. Ele sabe da nossa impaciência, do nosso orgulho, da nossa falta de fé. Ele conhece nossas falhas. E mesmo sabendo de tudo isso, ele não desiste da gente. Pelo contrário, ele nos chama para o caminho mais radical de todos, o caminho da confiança total, aquele de colocar a mão no arado e seguir em frente, sem olhar para trás. E aí, essa análise de hoje te ajudou a conectar os pontos? Se sim, então já sabe, né? Deixa aquela curtida e segue o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de leitura juntos todos os dias. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Hoje a vida está se parecendo mais com o Monte da Transfiguração, cheio de glória e clareza, ou mais com o deserto de Agar, um lugar de solidão e incerteza? Seja qual for o cenário, no momento de alegria ou de aflição, a pergunta que fica é: em qual área da vida exatamente é preciso se lembrar e confiar que existe um Deus que vê?